Sejam todos bem-vindos ao canal Deus e Ciência. Hoje nós vamos transmitir a 12ª aula de Hidrodinâmica Básica 2. Eu sou o professor Juan Vanderlei, do Departamento de Engenharia Naval e Oceânica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, na aula passada, nós deduzimos a equação fundamental da teoria da linha de sustentação de Prandtl, né, que permite você calcular a circulação, a distribuição de circulação ao longo da envergadura. Então veja que você tem uma equação integral, né? Você tem o gama aqui, ó, que você tem integral de d gama dy. Então, resolvendo essa equação, conhecido o ângulo de ataque geométrico, conhecida a distribuição de corda, conhecido o perfil aerodinâmico, né, e a velocidade do escoamento livre, a gente consegue determinar a distribuição da circulação em função ao longo da envergadura. Tá? Bom, uma vez determinado o gama, resolvendo essa equação, nós podemos calcular a distribuição de sustentação ao longo da envergadura utilizando o teorema de Kuta-Joukowski. Tá? Ou seja, L', que é força de sustentação por unidade de comprimento, é dado por ρ infinito vezes gama, tá? Numa dada posição y0. Então, substituindo, nós podemos calcular a, a sustentação total da asa por integração. Né? A sustentação total da asa, L, vai ser igual a integral de menos b sobre 2 a b sobre 2, onde b tem envergadura, de L' dy. Podemos substituir aqui, ó, pegando essa equação que te fornece a sustentação por unidade de comprimento, substituindo aqui dentro da integral, chegamos a essa equação, que é a sustentação total da asa é dada por ρ infinito, 1 infinito, integral de menos b sobre 2 a b sobre 2 de gama dy. E aí, lembrando da definição do coeficiente de sustentação, que é a força de sustentação adimensionalizada por meio de ρ infinito, o infinito ao quadrado, vezes a área de referência, da área em planta da asa, né? E aí, substituindo essa equação aqui, chegamos ao coeficiente de dilatação, né? Ou seja, o coeficiente de dilatação da asa vai ser igual a 2 sobre o infinito vezes S, integral, vezes a integral de menos b sobre 2 a b sobre 2 de gama y dy. Ou seja, resolvida lá a equação da teoria da linha de sustentação de Prandtl, determinamos o gama e com o gama conseguimos calcular o coeficiente de dilatação da asa. Arrasto induzido por essa figurinha aqui, essa figura aqui, essa aqui. Veja que o escoamento livre ele vem nessa direção aqui, o infinito, onde alfa é o ângulo de ataque que a gente chama de ângulo de ataque geométrico. Devido a turbilhão de ponta de asa, a esteira turbilionar no bordo de fuga da asa, você vai ter um downwash, né, que vai induzir uma velocidade para baixo ao longo da envergadura, que a gente chama de downwash, que é esse Wzinho aqui. Então, o vetor velocidade, que estava na horizontal inicialmente, combinado com o downwash, vai te dar uma velocidade resultante nessa direção. Com ângulo de ataque alfa efetivo, que é a diferença do alfa geométrico menos o alfa induzido. Onde o alfa induzido é esse ângulo aqui, ó, entre o vetor velocidade do escoamento incidente e o vetor velocidade que realmente o perfil enxerga. Bom, com isso, a força de sustentação, ela vai ser perpendicular à velocidade que o perfil vê, com inclinação
com ângulo de ataque alfa efetivo. Tá? Então, a força de sustentação ela tem que ser perpendicular a essa direção aqui, a direção da velocidade resultante. Né? E aí, com isso, você tem essa força de sustentação, ela vai inclinar e ela vai ter, projetando ela na direção horizontal, vai dar origem a uma força de arrasto, que a gente vai chamar de DDI. DDI, tá vendo aqui? DDI. Essa forcinha aqui, DDI. Que é a projeção da força de sustentação L''DY, considerando uma asa elementar de envergadura dy, né? A força gerada será L''dy. L' é a força por unidade de comprimento, vezes dy você tem a força elementar, né? Que é a força de sustentação gerada por essa asa elementar. Projetando na horizontal, veja que aparece uma força DDI, né? Ou seja, DDI vai ser igual a, pela figura, você observa que DDI vai ser igual a L' dy seno de alfa i. Seno de alfa i, tá? Ou seja, DDI igual a L' seno de alfa i dy, tá? Que é o arrasto induzido produzido por essa asa elementar de comprimento dy. Integrando ao longo da envergadura, nós temos a força de arrasto induzido total, que vai ser dado por integral de menos b sobre 2 a b sobre 2 de L' seno de alfa i dy. Tá? Então, lembrando, utilizando aqui o teorema de Kuta-Joukowski, que diz que essa sustentação por unidade de comprimento é igual a massa específica vezes a velocidade de escoamento livre vezes a circulação. E lembrando também que para ângulos de ataque induzidos pequenos, o seno de alfa i vai ser aproximadamente igual a alfa i, nós chegamos a essa equação aqui, que dá o arrasto induzido como sendo igual a ρ infinito, U infinito, integral de menos b sobre 2 a b sobre 2 de gama alfa i dy. Podemos agora calcular o coeficiente de arrasto induzido, que vai ser o arrasto induzido adimensionalizado por meio de ρ infinito, U infinito ao quadrado, vezes a área em conta da área. Então, substituindo essa equação aqui, chegaremos que o arrasto induzido, o coeficiente de arrasto induzido, vai ser igual a 2 dividido por 1 infinito vezes a área, vezes a integral de menos b sobre 2 a b sobre 2 de gama alfa i dy. Certo? Então veja que, resolvendo lá a equação, a equação integral que fornece a circulação, né, você pode calcular o coeficiente de sustentação da asa e o coeficiente de arrasto induzido da asa. Tá? Basta calcular o problema. Eu vou apresentar aqui, sem demonstração, uma solução daquela equação. Tá? Uma distribuição de circulação elíptica. Né? Basta você substituindo essa equação lá na equação fundamental da teoria da sustentação de Prandtl, você vai observar que isso aí é uma solução. Tá? Então, conhecendo então a circulação ao longo da envergadura, né, já que isso aqui é uma solução daquela equação integral, podemos calcular, por exemplo, Dão-Walsh ao longo da envergadura. O Dão-Walsh, nós já vimos anteriormente, vai ser igual a menos 1 sobre 4π, integral de b sobre 2 a b sobre 2 de d gama dy dividido por y0 menos y. Então temos que derivar o gama em relação a y, derivando d gama dy vai ser igual a menos 4 gama zero sobre beta 2 vezes y dividido por raiz quadrada de 1 menos 2y sobre b ao quadrado. Então podemos pegar essa equação, substituir aqui, ó, e vamos chegar a isso aqui. Ou seja, o Dão-Walsh vai ser igual a gama zero sobre πb2
integral de menos b sub 2 a b sub 2 de y dividido por y0 menos y raiz quadrada de 1 menos 2y sub b ao quadrado dy. Integrando isso, o Dão-Walsh vai ser dado por menos gama zero sub 2b, ou seja, o Dão-Walsh ao longo da envergadura vai ser dado por menos gama zero vezes 2b. O que significa isso? Isso significa que essa velocidade, o Dão-Walsh, ela vai ser constante ao longo da envergadura para uma asa com distribuição elíptica de circulação. Tá? Vimos também na aula passada que o ângulo de ataque induzido é o arco tangente de menos w sobre o infinito. Para alfa induzido pequeno, em radianos, ele vai ser igual aproximadamente a menos w sobre o infinito. Anteriormente calculamos o Dão-Walsh, ou seja, w igual a menos gama zero sub 2b, substituindo aqui, vamos obter o ângulo de ataque induzido ao longo da envergadura, dado por gama zero sub 2b o infinito. Ou seja, o ângulo de ataque induzido ele é constante ao longo da envergadura para uma asa com distribuição elíptica de circulação. Agora, o que ele fala aqui? A distribuição de coeficiente de tentação ao longo da envergadura de uma asa é constante se as seguintes condições forem satisfeitas. Ou seja, esse CL aqui, esse CL é o coeficiente de sustentação do perfil, tá? Coeficiente de sustentação do perfil do aerofólio. Dos aerofólios ao longo das seções ao longo da asa, tá? Por isso que ele usa letra minúscula, porque é coeficiente de sustentação do aerofólio, tá? Vai ser dado por 2π, alfa efetivo, né? Que é o ângulo de ataque que o aerofólio está enxergando, menos o ângulo de ataque para sustentação nula. Mas o alfa efetivo é dado pelo alfa geométrico, o ângulo de ataque geométrico, menos o ângulo de ataque induzido. E o ângulo de ataque induzido é dado por gama zero sub 2b ao infinito. Ou seja, coeficiente de tentação dos aerofólios ao longo da envergadura da asa será dado por 2π alfa geométrico menos gama zero sub 2b o infinito menos o ângulo de ataque para sustentação nula. Então o que ele fala aqui? Se a asa não tiver torção, asa sem torção, tá? Ou seja, se a asa ela não tem torção, significa que o alfa geométrico vai ser constante ao longo da envergadura, ou seja, esse alfa aqui vai ser constante. Se você tem uma distribuição elíptica de circulação, o ângulo de ataque induzido vai ser constante e dado por gama zero sub 2b ao infinito. E se o aerofólio é o mesmo em todas as seções, o ângulo de ataque para sustentação nula também vai ser constante. Ou seja, com isso, o CL, que é o coeficiente de sustentação dos aerofólios ao longo da envergadura, também vai ser constante ao longo da envergadura. Tá? Bom, para que serve essa equação? Lembrando que a sustentação por unidade de comprimento ao longo da envergadura, a distribuição de sustentação ao longo da envergadura vai ser igual a meio de ρ infinito ao quadrado, vezes a corda, vezes o CL, coeficiente de sustentação do aerofólio, vai ser igual a, segundo o teorema de Kuta-Joukowski, vai ser igual a ρ infinito, U infinito, gama. Tá? Podemos resolver essa equação para corda, né? Lembrando que o gama é dado por essa distribuição aqui elíptica, nós vamos chegar a esse resultado aqui, ó, que a corda ao longo da envergadura vai ser igual a 2 gama zero sobre o infinito CL vezes a raiz quadrada de 1 menos 2y sobre b ao quadrado. Tá? Veja que isso aqui é constante, né? Isso é constante, que o gama zero é constante, que é a circulação na raiz. O infinito é constante. E o CL vai ser constante para uma asa sem torção, com distribuição elíptica de circulação, mesmo perfil ao longo da envergadura, o CL vai ser constante. Então, esse cara aqui é constante.
Isso aqui, gente, representa uma distribuição elíptica de corda, tá? Então, a- é uma asa elíptica, né? A asa tem forma de elipse, tá certo? Então, uma distribuição de circulação elíptica é obtida, ou seja, quando é que você tem uma distribuição de circulação elíptica? Quando a asa for reta, tá? Sem torção e com uma distribuição de corda também elíptica, ou seja, uma asa elíptica sem torção e reta, ela possui uma distribuição de circulação elíptica, certo? Seguindo adiante, relação entre o ângulo de ataque induzido e o coeficiente de tentação total. Bom, o coeficiente de tentação total, como nós vimos, é dado por isso aqui. Ou seja, a sustentação total da asa vai ser dada por ρ infinito, U infinito, integral de menos b sobre 2 a b sobre 2 de gama dy. Substituindo a distribuição de circulação elíptica, isso aqui vai dar que a sustentação total da asa vai ser igual a 1 infinito, ρ infinito, U infinito, gama zero, integral de menos b sobre 2 a b sobre 2, de raiz quadrada de 1 menos 4y ao quadrado sobre b2, dy. Esse resultado integrando, calculando essa integral aqui, ó, que vai dar exatamente, essa integral vai dar b sobre 4 vezes π, tá? Ou seja, a sustentação total da asa, uma asa elíptica, né, vai ser dada por ρ infinito, U infinito, gama zero, b sobre 4 vezes π, tá? Resolvendo essa equação para o gama zero, gama zero vai ser igual a 4L dividido por ρ infinito, U infinito, b vezes π. Mas sabemos também que o L, que é a força de sustentação da asa, é dada por meio de ρ infinito, U infinito ao quadrado, SCL, tá? Então, pegando esse resultado aqui, essa equação, substituindo aqui, vamos obter que o gama zero, que é a circulação na raiz da asa, vai ser igual a 2 vezes o infinito SCL dividido por πb. Dividido por πb. Lembrando que o alfa induzido é o gama zero sobre 2b o infinito, podemos pegar essa equação, substituir aqui, e vamos obter que o alfa induzido vai ser dado pela área em planta da asa, né, vezes o coeficiente de tentação da asa, dividido por πb2. Ou o alfa induzido vai ser igual a CL dividido por πAR, onde o AR é a razão de aspecto, é dada por B2 sobre S. Tá? V é a envergadura, S é a área em planta da área. Tá? Bom, então temos que o ângulo de ataque induzido para uma distribuição elíptica de circulação, ele vai ser constante dado por CL dividido por πAR. Substituindo isso aqui nessa equação para a gente calcular o coeficiente de arrasto induzido, então o alfa induzido a gente vai substituir aqui, a distribuição de circulação aqui, nós vamos chegar à conclusão que o coeficiente de arrasto induzido vai ser igual a CL ao quadrado, coeficiente de dilatação da asa ao quadrado, dividido por πAR. Novamente, AR é a razão de aspecto, dada por B2 sobre S. Aqui nós temos alguns valores típicos, né, de razão de aspecto. Por exemplo, aviões comerciais, a razão de aspecto vai de 6 a 8. O avião espião americano, né, U-2, a razão de aspecto é 14,3. E planadores pode chegar a 22. Tá? Ou seja, por que isso? Quanto maior a razão de aspecto, se você observar bem essa equação, quanto maior a razão de aspecto, menor vai ser o coeficiente de arrasto induzido. Tá? É, então,
nós poderíamos perguntar por que os aviões comerciais, Boeing, né, 747, Airbus, eles não têm uma razão de aspecto maior do que 8, né? Porque por problemas aeroelásticos, tá? É, existe uma velocidade de flutter, que se o avião ultrapassar essa velocidade de flutter, a asa vai ter esse problema de aeroelasticidade. Ele vai entrar em flutter, a asa entra em flutter se a velocidade do avião for maior do que a velocidade crítica de ocorrência de flutter. Quanto mais pesado o avião, menor vai ser a velocidade de ocorrência de flutter. Quanto mais leve o avião, maior será essa velocidade de flutter, velocidade crítica. Então, e outra coisa, esses aviões comerciais, eles em geral eles voam a alta velocidade, a velocidade é altíssima, tá? Então, isso restringe a razão de aspecto, porque quanto maior a razão de aspecto da asa, mais flexível ela vai ser, tá? E aí, para você enrijecer a asa, você vai ter que aumentar o peso dela, diminuindo a capacidade de transporte de passageiro do avião, entendeu? Então, esse valor entre 6 e 8 é um compromisso, tá certo? Já o planador, ele é um avião leve, portanto a velocidade crítica para o flutter é alta, tá certo? Ou seja, ele se desloca com velocidades baixas, né? Não é uma velocidade muito alta, portanto permite que você tenha uma asa mais alongada, tá? Uma asa mais alongada, provavelmente ela vai ser flexível, mas como a velocidade de flutter é mais alta, porque é um avião leve, e ele não se desloca com velocidade muito alta, então você consegue ter uma razão de aspecto maior. Já o avião comercial, como eu falei para vocês, né, ele é muito pesado, tá? Então, portanto, a velocidade de flutter ela é baixa, né? E além do mais, ele se desloca com velocidades muito altas. Então isso limita, né, o aumento excessivo da razão de aspecto, né? Por isso que fica entre 6 e 8. Porque se você aumentar, se tiver uma razão de aspecto maior, a asa vai se tornar mais flexível, né? E aí você aumenta a possibilidade de ocorrência de flutter. Para evitar isso, você teria que aumentar a rigidez da asa, aumentando o peso da asa e diminuindo a capacidade de transporte de passageiro. Tá? Então, 6 e 8 para avião comercial é que é utilizado na prática, tá? Para evitar efeitos aeroelásticos. Em aeronaves convencionais, o arrasto induzido é tipicamente 25% do arrasto total. Tá? Em voo de cruzeiro, né? Em voo de cruzeiro. É, e é por isso que hoje os aviões, todos eles têm aquela, na ponta da asa, aquela asinha para cima, né? Que a gente chama de winglet. Aquilo é para minimizar o efeito do vórtice de ponta de asa, entendeu? E aí diminuindo o arrasto induzido. Aquilo ali não é para enfeitar, não é para o avião ficar mais bonito, não. Não é estilo. Aquilo ali tem uma função, que é reduzir o arrasto induzido. Tá? Uma asa trapezoidal, veja que uma asa elíptica ela é de difícil construção. Tá? Então, o que você observa por aí, né, é ou asa reta ou asa trapezoidal. Uma asa retangular ou uma asa trapezoidal. Tá? Então, para uma asa não elíptica, né, o coeficiente de arrasto induzido vai ser dado por CL ao quadrado pi a r 1 mais delta. Onde esse delta ele leva em consideração o fato da asa não ser elíptica. Né? Então, obviamente, isso aí é uma solução, né, utilizando série de Fourier, solução daquela equação integral da teoria da linha de sustentação, que foi obtida numericamente e é apresentado aqui o valor de delta graficamente. Tá? Então, no eixo y você tem o delta e no eixo x você tem o afilamento, lambda, que é dado pela corda na ponta da asa dividida pela corda na raiz. Tá? Então veja que se você tiver uma, uma asa, uma asa trapezoidal, né, com
um afilamento em torno de 0,3, tá? O delta vai ser muito pequenininho. Então, se você tiver o lambda igual a 0,3, tá? E a razão de aspecto igual a 8, por exemplo, que nem um avião comercial, Boeing, o delta vai ser bem pequenininho, vai ser em torno de, ali pelo gráfico, vai ser em torno de 0,01, ou seja, bem pequeno, tá? Bem pequeno. Então, é, observe que você construir uma asa trapezoidal é muito mais fácil, né? É muito mais fácil você construir uma asa trapezoidal do que você construir uma asa elíptica. E ou seja, o ganho que você vai ter construindo uma asa elíptica vai ser muito pequenininho, tá? Então vale mais a pena você construir uma asa trapezoidal, que é de fácil construção, e escolher os valores convenientes aí do afilamento e da razão de aspecto, que você vai ter um delta aí em torno de 0,01, tá? Ou seja, a asa elíptica, ela possui o menor arrasto induzido, que o delta é igual a zero para uma asa elíptica, né? Agora, em geral, uma asa, ela tem três tipos de arrasto. Arrasto friccional, né? Na prática, né, você tem arrasto friccional, você vai ter arrasto de pressão e você vai ter o arrasto induzido, né? Uma asa finita. Tá? Você tem três tipos de arrasto. É, acontece que esse arrasto aqui, que é a soma do arrasto friccional mais o arrasto de pressão, tá? Para ângulos de ataques moderados, então esse CD infinito para uma área finita, para ângulos de ataques moderados, vai ser igual ao CD, né, do perfil, do aerofólio, entendeu? Então esse CD infinito da asa, né, ou seja, esse CD infinito é o que a gente chama de arrasto de perfil, né? Então a soma do arrasto de pressão e friccional é conhecido como arrasto de perfil, tá certo? Então, para ângulos de ataques moderados, tá? Esse arrasto da asa finita vai ser igual ao arrasto do perfil, do aerofólio, tá? Do aerofólio utilizado na construção da asa. Tá? E outra coisa, se observarmos aqui você tem, aqui no eixo Y você tem coeficiente de arrasto, que é o CD do aerofólio, né? E aqui você tem coeficiente de tentação, CL, tá? Aqui nós temos aqui coeficiente de arrasto em função do coeficiente de tentação. Ou ângulo de ataque, né? Porque o CL é proporcional. O CL ele vai ser proporcional, vai ser 2π alfa menos alfa L0. Tá? Então veja que para ângulo de ataque pequeno, o coeficiente de arrasto é praticamente constante. Praticamente constante aqui. Então, nos nossos exercícios, nós vamos considerar isso aí. Tá? Ângulo de ataque pequeno, esse CD infinito aqui ele vai ser aproximadamente constante, né? Para ângulos de ataque moderados, pequenos, tá certo? E está de acordo aqui com essa figura aqui são as características aerodinâmicas do perfil NACA 2412. Observe que a curva aqui embaixo ela é bem achatadazinha, tá? Então podemos dizer que para ângulos de ataques pequenos, o CD infinito vai ser aproximadamente constante. Nós vamos utilizar isso aí nos nossos exercícios, tá? Mas no caso geral ele varia, tá? Quanto maior
o ângulo de ataque, você vai ter uma sustentação alta, né? Você vai ter um aumento do arrasto induzido e você também vai ter aumento aqui do CD infinito, né? Porque à medida que você vai aumentando a sustentação, o CD infinito ele vai aumentando, tá? Ele aumenta. Mas no nosso caso aqui, nós vamos considerar pequenos ângulos de ataque. Nos nossos exercícios, nós vamos considerar pequenos ângulos de ataque, onde esse CD infinito é praticamente constante. É isso que a gente vai utilizar. Aqui você tem as três vistas do avião espião U-2, né? Veja que a asa ela tem uma razão de aspecto bastante grande, né? A razão de aspecto é dada por B2 dividido pela área, né? Só lembrando que o B é a envergadura da asa, né? É a distância entre as pontas da asa. E a área em planta, né? A área em planta da asa S. Isso aqui é o S. Então veja, quanto maior a razão de aspecto, mais longa é a asa. Tá legal? Menor o arrasto induzido. Então esse avião U-2, essa razão de aspecto era em torno de 14,5, se não me engano. 14,5, se não me engano. Tá? Olha esse avião aí da Segunda Guerra Mundial, que é o Supermarine Spitfire, tá? É um caça britânico, caça britânico. E obviamente aqui nós temos a influência aqui, né, da teoria da linha de sustentação de Prandtl, né, que a gente chega à conclusão que a asa elíptica ela possui menor arrasto induzido, né? Então o Spitfire ele tinha a asa elíptica, né? Podemos perceber aí a forma em planta da asa, né? Uma forma de elipse para reduzir o arrasto induzido. Aqui outra figurinha, tá? É um exemplo aí de utilização, né, dos resultados obtidos com a teoria da linha de sustentação de Prandtl. Né? Hoje em dia não se construi asa elíptica porque a asa elíptica é complicada de você construir. Estruturalmente é complicado. Né? É complicado você construir uma asa elíptica. Né? É mais fácil. Uma asa trapezoidal é bem mais fácil de ser construída. Tá? E como nós vimos anteriormente, se você escolher adequadamente o afilamento da asa, né, você vai ter um delta, um acréscimo do arrasto induzido de 0,01, né? 0,01, que é pequenininho, então não vale a pena o esforço de você construir. O ganho que você vai ter ao construir uma asa elíptica, né, não compensa o trabalho que vai dar. Tá? Então, por isso que hoje em dia todas as asas são trapezoidais. Tá? Coeficiente de tentação da asa, vamos calcular o coeficiente de tentação da asa. Tá? É, veja aqui, o derrom CL, derrom alfa efetivo, é igual a zero, né, que é o 2π, que é a declividade da coisa de natação do aerofólio, tá? Porque esse aqui é o ângulo de ataque que o aerofólio enxerga, tá? Então o derrom CL, derrom alfa efetivo vai ser igual a 2π, obtido lá na teoria do aerofólio fino. Integrando, nós temos que o coeficiente de tiltação da asa vai ser igual a zero, alfa menos alfa induzido, isso aqui é o alfa efetivo, né? Que é o alfa geométrico menos o alfa induzido, mais uma constante de integração. Lembrando que o alfa induzido é dado por CL sobre πr, né? Nós podemos substituir essa equação aqui, o alfa induzido, vamos chegar a essa equação, que o CL vai ser igual a zero, alfa menos CL sobre πr mais A1. Resolvendo para o CL, coeficiente de tentação da asa, vai ser igual a A0 alfa mais A1 dividido por 1 mais A0 sobre πr. Derivando em relação ao ângulo de ataque geométrico, né, derrom CL, derrom alfa, que vai ser a declividade da curva de sustentação da asa, vai ser igual à declividade da curva de sustentação do aerofólio, dividida por 1 mais A0 sobre πr. Então, observe que, se você aumentar o πr, a razão de aspecto indefinidamente, a declividade da curva de sustentação da asa se aproxima da declividade da curva de sustentação do aerofólio, tá bom?
Por quê? Porque os efeitos tridimensionais eles vão desaparecendo. Quanto maior a razão de aspecto, né? Quando a razão de aspecto tende a infinito, você vai ter uma asa infinita, sem efeitos tridimensionais. E, portanto, a declividade da asa se aproxima da declividade do perfil, do aerofólio. Tá? Bom, é, isso aqui, esse resultado aqui, esse resultado aqui, é exatamente o coeficiente de tentação do aerofólio. Ou seja, o coeficiente de tentação da asa vai ser igual ao coeficiente de tentação do aerofólio dividido por 1 mais A0 sobre πr. Tá? Lembrando desses dois resultados aqui, ó, que o coeficiente de tentação do aerofólio é dado por 2π, 1 mais 0,77 t sub c, seno de alfa mais beta, né? Isso aqui vem lá do método da transformação conforme. E nós vimos que da teoria do aerofólio fino, o A0, né, que é a declividade da curva de tentação do aerofólio, é dado por 2π. Tá? Então, substituindo essas duas equações aqui, nessa aqui, chegaremos que o coeficiente de tentação da asa é dado por essa equação, ou seja, 2π, 1 mais 0,77, t sobre c, seno de alfa mais beta, dividido por 1 mais 2 sobre AR. Tá? Essa equação que nós vamos utilizar nos nossos exercícios, para o cálculo do coeficiente de tentação da área. Uma vez conhecida a espessura do aerofólio, tá? Razão de espessura, né? T sobre C. Uma vez conhecida o arqueamento, né? O H sobre C, onde H é a flecha máxima da linha média, né? Do aerofólio, nós podemos determinar coeficiente de sustentação da área. Aqui é só para mostrar que quanto maior a razão de aspecto ela aumenta nesse sentido aqui, ó. A razão de aspecto aumenta nesse sentido. Quanto maior o AR, né, menor serão os efeitos tridimensionais. Mais próxima a declividade da curva de tentação da água se aproxima da declividade da curva de sustentação do aerofólio. Tá? Agora, essa teoria do aerofólio, essa teoria da asa, a teoria da linha de sustentação de Prandtl, tá? Ela só vale para razões de aspecto altas. Tá? Não serve para pequenas razões de aspecto. Tá? Ou seja, asa com razão de aspecto pequena. Né? Asas enflechadas e asa delta não dá para usar a teoria da linha de sustentação de Prandtl, tá? Que ela falha. Então a asa tem que ser bem alongada e reta. Bem alongada e reta para que a gente possa utilizar a teoria da linha de sustentação de Prandtl. Tá? Para asas com pequeno alongamento, enflechadas e asa delta, utiliza-se o Vortex Lattice Method. Né? E nesse Vortex Lattice Method, você divide a superfície média da asa em painéis. Tá? É uma coisa um pouquinho mais sofisticada e não dá para você obter solução analítica. Né? Isso aí é numérico mesmo. Tá? Você divide a asa em vários painéis e em cada painel você coloca um vórtice em ferradura. Tá? Então, se L é o comprimento aqui do painel, você vai colocar aqui, ó, o vórtice em ferradura, ele vai estar localizado em L sobre 4. E o ponto de controle, onde você impõe a condição de não penetrabilidade, ele vai estar localizado em 3L sobre 4. Tá? Então você discretiza a asa em vários painéis. Em cada painelzinho você coloca um vórtice em ferradura.
com uma circulação desconhecida, né? Gama I, tá? Então você vai, se você discretizar a asa em N painéis, tá certo? Você vai ter N gamas a determinar, tá? Mas você vai ter N equações, porque você vai impor a condição de não penetrabilidade em todos os painéis, tá? E aí você vai ter N equações. Você vai ter N equações. Que permitem você calcular a, a circulação de cada vossa enferradura. Tá certo? E aí depois por integração, né? Por integração você consegue determinar o coeficiente de tentação da asa, arrasto induzido, né? Então, para casos onde a asa tem pequena razão de aspecto, asa enflechada, asa delta, utiliza-se o Vortex Lattice Method, tá? E, infelizmente, isso aí você não consegue resolver analiticamente, tá? Isso aí você tem que jogar no computador para você fazer, resolver o sistema, né? Vai cair no sistema N por N, né? Sistema de equações algébricas, de N equações e N incógnitas, né? Então, aí é só na base do computador, tá? Mas nós não vamos entrar em detalhes, que não tá fora do escopo da disciplina. Então, isso aí é a asa, né? A linha superfície média da asa, discretizada em painéis, né? Com os vórtices em ferradura, né? Cada painelzinho com seu vórtice em ferradura, com a circulação a ser determinada, impondo-se a condição de não penetrabilidade em cada painel. Exercício. O avião ultraleve Gossamer Condor foi o primeiro a completar, em 1977, o percurso em forma de 8 no Kremer Prisa, sob tração humana. A envergadura da asa era de 29 metros, com corda média de 2,3 metros e massa total de 95 kg. O coeficiente de arrasto era aproximadamente 0,05, ou seja, vamos lá, escrevendo aqui do lado então, envergadura 29 metros, corda média 2,3 metros, a massa de 95 kg, coeficiente de arrasto total, né? 0,05. A potência que o cara conseguia pedalar lá era de 1/4 de HP. Ele quer determinar a velocidade máxima, coeficiente de tentação e a potência necessária para que o avião consiga atingir a velocidade de 7,65 metros por segundo. Tá? Então, para a gente calcular a velocidade, uma coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte: que em voo nivelado, a força de sustentação ela tem que ser igual ao peso. Tá? Ou seja, L igual a mg em voo nivelado. Certo? É, bom, dito isso, observe que para calcular a velocidade, né, você tem a potência, você tem. Deixa eu ver aqui. Então vamos lá na solução. É mais simples do que parece. Ou seja, a potência vai ser igual à velocidade vezes a força de arrasto. Tá? A força de arrasto era dada por meio de ρ, o infinito ao quadrado, vezes a área, vezes o coeficiente de arrasto. Tá? Substituindo essa equação aqui, nós temos que a potência vai ser igual a meio de ρ, v ao cubo, s cd. Tá? Resolvendo para a velocidade, né? Então a velocidade vai ser a raiz cúbica de 2 vezes a potência
sobre ρSCD. E é isso aí, nós temos tudo, né? Nós temos a potência em HP para transformar em watts, basta multiplicar por 745,7. A massa específica do a massa específica do ar é, a 20 graus Celsius, né? E a nível do mar vai ser de 1,20 vezes a área em planta da asa, que vai ser a envergadura vezes a corda, vezes o coeficiente de arrasto. Tá? Então isso vai dar uma velocidade de 4,53 metros por segundo. Tá? Ou seja, dada a potência, nós temos o coeficiente de arrasto, né? Temos os dados geométricos, podemos calcular a velocidade. Bom, a velocidade está calculada. Agora o coeficiente de tentação. O coeficiente de tentação, aí sim a gente tem que lembrar que a força de tentação é igual ao peso em voo nivelado, ou seja, L igual a mg. Ou seja, o coeficiente de tentação vai ser igual a mg dividido por meio de ρ V2S. Né? Então, mera substituição. O coeficiente de tentação vai ser igual a mg sobre meio de ρ V2BC, né, que é a área em planta. Então, isso aqui vai ser 95, que é a massa, vezes a aceleração da gravidade, 9,81. Tudo isso dividido por meio de ρ, a massa específica do ar, vezes a velocidade ao quadrado, vezes a envergadura, vezes a corda média. Ou seja, o coeficiente de tentação é igual a 1,13. Né? Agora, ele quer saber a potência necessária para que o avião atinja a velocidade de 7,65 metros por segundo. Tá? Vamos lá na equação da potência, né? Vamos calcular a potência. Então, mas antes disso, veja que nós precisamos calcular o arrasto. Nós precisamos calcular o coeficiente de arrasto. Por que precisamos calcular o coeficiente? O coeficiente de arrasto não é fornecido? O coeficiente de arrasto é fornecido para essa velocidade que nós calculamos. Para essa velocidade que nós calculamos aqui, ó. Para essa velocidade, ela foi obtida para esse coeficiente de arrasto. Mas se você vai voar, voo nivelado, tá? Uma velocidade maior, para que a sustentação seja igual ao peso, continue sendo igual ao peso, você tem que diminuir a sustentação. Tá? Porque aumentando a velocidade, mantendo o mesmo ângulo de ataque, você vai ter uma sustentação maior. Então você vai ter que diminuir o ângulo de ataque para você conseguir manter o voo nivelado. Tá? Se você está voando com um determinado ângulo de ataque, você aumentou a velocidade, a sustentação vai aumentar. Então você tem que diminuir o ângulo de ataque para que a sustentação seja igual ao peso. Tá? Então precisamos calcular o novo ângulo de ataque, né, a nova sustentação e um novo coeficiente de arrasto. Tá? Mas nós temos aqui que o coeficiente de arrasto vai ser CD infinito mais CL ao quadrado sobre πr mais delta. Tá? A asa é retangular, né? Então o afilamento é igual a 1. Tá? Porque a corda na raiz é igual a corda na ponta. Certo? Veja que a razão de aspecto, B2 sobre BC, sobre a área, que vai ser BC, dá para você cortar esse B aqui com esse B aqui, vai ficar B sobre C, 29 sobre 2,3, vai ser 12,6. Infelizmente nós não temos aqui. Então vamos extrapolar aqui, em torno de 12. 12 deve ser mais ou menos por aqui, para afilamento unitário. Que vai me dar aproximadamente 0,12, né? 0,12. Um delta igual a 0,12. Tá? Agora, nós como é que a gente vai calcular o CD se a gente não tem o CD infinito? Tá? Mas como eu falei para vocês, para ângulos de ataques pequenos, né, esse CD infinito é aproximadamente constante. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar os dados com a velocidade anterior, tá? E vamos calcular o CD infinito. Ou seja, o CD infinito vai ser igual ao CD
que era 0,05, na condição inicial, né? Menos CL ao quadrado dividido por πr, 1 mais delta. Então vai ficar 0,05 menos CL ao quadrado, que nós obtivemos anteriormente para aquela velocidade, 1,3 elevado ao quadrado, dividido por π vezes a razão de aspecto, 1 mais o delta. Então, conseguimos aqui obter o CD infinito, né? E esse CD infinito, né, não é somente da asa, né? É também da fuselagem, né? Da fuselagem do avião. Tá? Então já engloba aí não somente o CD infinito da asa, mas também da fuselagem. Ou seja, o CD, em qualquer condição, para qualquer ângulo de ataque, vai ser dado pequeno, moderado, vai ser dado por 0,014 mais CL ao quadrado dividido por π, vezes a razão de aspecto, né? Vezes 1,12. Ou seja, o CD vai ser dado por 0,014 mais 0,028 CL ao quadrado. Isso aqui que a gente chama de polar de arrasto. Polar de arrasto. Então, uma vez que nós temos a polar de arrasto, a gente pode calcular o coeficiente de arrasto para qualquer ângulo de ataque pequeno, né? Que é a nossa restrição aqui. Bom, a potência vai ser igual a força de arrasto vezes a velocidade. Isso aqui vai ser meio de ρ V3 sobre BC, B vezes C vezes CD. Né? O CD a gente obtém aqui da polar de arrasto. Tá? Lembrando que em voo nivelado CL vai ser igual a mg dividido por meio de ρ V2 vezes BC. Né? Então a gente substitui aqui no lugar de CL, né? Vai ficar mg sobre meio de ρ V2 BC ao quadrado. Tá? E aí tudo é conhecido, né? A gente conhece a massa específica, a gente conhece a velocidade, né? A gente quer que o avião se desloque a uma velocidade de 7,65, né, metros por segundo. Nós temos o peso, temos a massa específica, temos a envergadura, temos a corda, é só substituir os valores, tá? Substituindo os valores, vamos chegar à potência de 330 watts, 330,1 watts, tá? Passando para HP, 0,443 HP, tá? 0,443 HP. É a potência necessária para que o avião se desloque com uma velocidade de 7,65 metros por segundo. Né? Bom, na próxima aula, nós vamos discutir esse exercício aqui. Então, eu gostaria que vocês tentassem fazer esse exercício. Na próxima aula, nós vamos apresentar a solução. Então, um barco fluvial com 400 kg de massa é sustentado por um hidrofólio retangular com razão de aspecto 8. Ou seja, razão de aspecto... Não, temos aqui a massa, 400 kg, razão de aspecto 8, 2% de arqueamento, ou seja, H sobre C igual a 0,02, 12% de espessura, ou seja, T sobre C 0,12, velocidade 8 metros por segundo, ângulo de ataque 3,5 graus. Tá? Então ele pede, calcule a corda. Calcule a corda, calcule a potência para manter essa velocidade aqui, né? Sabendo que o CD infinito, né? Ou CD zero, tanto faz, é 0,01. Tá? Para CD infinito igual a 0,01, ele quer saber a potência. Tá? E, para uma potência de 50 HPs, qual é a velocidade máxima que você consegue atingir? Uma potência de 50 HP. Tá? Então, tentem resolver esse exercício utilizando essas equações aqui. E lembrando também, né, que o peso, a sustentação vai ser igual ao peso.
uma vez que o deslocamento vai ser nivelado, tá? Ou seja, sabemos que o CL, coeficiente de tentação, vai ser igual a mg dividido por meio de ρ, o infinito ao quadrado vezes a área de referência, da área em planta do hidrofólio, tá? Então, com essas equações, né, que foram apresentadas na aula de hoje, e lembrando que o ρ é nivelado, portanto, a força de sustentação é igual ao peso, resolvam esse exercício aí. Tá? Na aula que vem, nós vamos apresentar a solução. Certo? Eu agradeço a participarem aí na nossa aula de hoje. Né? É, na próxima aula, nós vamos discutir escoamentos potenciais tridimensionais, né? Ao redor de esfera, escoamento potencial ao redor de uma esfera. Né? E vamos discutir também efeito de massa adicional. Efeito de massa adicional. Vamos calcular a massa adicional de uma esfera e de um cilindro se deslocando transversalmente a seu eixo. Tá? Então, muito obrigado. Tá? Até a próxima, pessoal.